E eu já agradeço o candidato Helder Ribeiro por ter aceitado o nosso convite e estar aqui nessa manhã histórica, dia 10 de setembro, e ele que pela primeira vez disputa a Prefeitura de Arcos. Eu tenho certeza que para ele, para os amigos, para os eleitores, para a família, é uma data inesquecível, Helder. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Tadeu, bom dia a todos os presentes aqui no estúdio, a todos que nos acompanham. Tadeu, realmente marca muito esse momento na vida da gente. Além de tudo, tão quanto difícil, Tadeu, ontem na oportunidade do debate eu disse, tão quanto difícil é emplacar uma candidatura. Eram 7 potenciais candidatos, cada um com as suas performances, suas ideologias, capacidades econômicas, trajetórias, mas mantivemos a nossa candidatura, porque sempre pensamos que Arcos necessitaria de uma terceira via, uma terceira opção. Então, né? Não vamos adentrar não, porque eu vou te dar um minuto para você fazer a sua apresentação inicial e depois a gente começa a pergunta. E você do outro lado do rádio já está liberado, pode mandar as perguntas para o WhatsApp 3351-2100, lembrando, somente pergunta escrita, nós não levaremos áudio ao ar. Helder, então você tem um minuto para fazer a sua apresentação aí como candidato à Prefeitura de Arcos. Bom dia a todos os eleitores. A gente pede que nesse decorrer de caminhada eleitoral, de campanha, possa estar nos acompanhando as nossas propostas. Quero agradecer, antes de tudo, também a Deus, né, que nos direciona nesse momento, né, nos capacita cada vez mais. Agradecer a minha família, agradecer o meu partido e a tantas pessoas que vêm abraçando a nossa campanha. Não era nem de se esperar, diante de uma conjuntura política tão expressiva das outras candidaturas, o acolhimento da campanha do Helder Ribeiro, juntamente com Marcela Funerária, trazendo uma campanha de terceira via, uma nova opção. Obrigado a todos vocês. Nossa campanha não é uma campanha de barulho, de 40 dias de foto e 4 dias escondendo atrás de gabinete de prefeitura, não. Nossa campanha traz uma renovação por Arcos e eu espero ter a confiança, né, de todos vocês para que no dia 6 de outubro, vote 27, vote na renovação, vote Helder Ribeiro. Muito bem, então vamos dar início então às perguntas. Esse bloco, como disse, 20 minutos. Então nós encerraremos aqui às 8h57. O Everton depois confere para mim. A primeira pergunta é do 9804-9722. Helder, falando de um assunto que se arrasta há vários mandatos, qual a sua opinião e plano para a melhoria da questão da pediatria da FUMUSA? O senhor acha justo pessoas levantar às 3 horas da madrugada com frio para ver se consegue pegar uma ficha? É a pergunta do Fabrício Zola. 1 minuto e meio. Até um minuto e meio ele tem para poder responder. Fabrício, muito obrigado pela pergunta. Fabrício, desculpa até a expressão aqui, é revoltante. Até mesmo que uma das principais nossas propostas para 2024 é a cidade hospitalar. Peço para que você acompanhe na rede social. Então, o projeto lá está muito bem explicado pelo Dr. Zé Ovidio. Mas por hora, Fabrício, até que a nossa previsão de entrega desse projeto da cidade hospitalar, sendo eleito, é um período de 2 anos para começar os atendimentos. E uma das minhas preocupações foi solicitar ao Dr. Zé Ovidio, né, que caso a gente sendo eleito, será o nosso secretário municipal de saúde, para que ele viesse a solucionar de fato e de imediato essa questão dos pediatras. Ele nos assegurou, o Dr. Zé Ovidio nos assegurou que eleito sendo, nós entramos no dia 1º de janeiro de 2025 e os pediatras entram junto com a gente. Há um custo hoje de R$78 mil, para você ter noção. Hoje, ao modelo que já decorre na porta da FUMUSA, eu fico até pensando, né? Será que eles nunca pensaram, Tadeu, de abrir o espaço público, colocar ali um segurança, colher as pessoas que nem seria necessário, mas da forma que já está colhendo? Frio, chuva, as mães ali de fora, vulneráveis. Nós temos uma padaria municipal, poderia estar sendo acolhido ela, pelo menos adentrar dentro de um prédio público, eles são incapazes de fazer. Imagina de oferecer realmente esses pediatras. Então, mamães, papais que necessitam desse serviço, dia 6 de outubro, dê a gente uma oportunidade, 27, para os pediatras realmente sair do papel político de Arcos e virar a nossa realidade de saúde pública. Muito bem, a pergunta agora é do Gleiber. Todos os candidatos à Prefeitura de Arcos fazem promessa de pediatria, melhorar a saúde da cidade, garantir a população, no caso, se ele ganhar, irá ou não cumprir? Ou ficará como promessa dos outros candidatos? Você acabou de falar agora, né, candidato, sobre a questão da pediatria. É a mesma pergunta. 9114-4933. Helder, atual prefeito sendo eleito. Não, Helder, o atual prefeito sendo reeleito, e te convidar
para ser secretário, o senhor aceitaria? Não, eu venho do serviço público, iniciei minha vida, né, como secretário, passei para agricultura, meio ambiente, depois governo, passei para os cargos de assessoria dos deputados, parlamentares da Assembleia do Estado, depois consultor público. Não tenho interesse em servir o município, até mesmo porque, Tadeu, na questão de secretário num governo, a exemplo perguntado do senhor Claudenir, né? Eu vejo uma falta de independência dos secretários. Eu estou montando uma equipe para sermos eleitos aí, para estar com a gente a partir de 2025 com independência, com pessoas capacitadas. Eu convidei o Dr. José Ovidio para assumir uma Secretaria de Saúde, que é um médico, um cirurgião, que é um especialista em administração pública hospitalar, foi secretário de saúde desse município por 8 meses, inclusive do primeiro governo do Claudenir, onde instruiu o prefeito a tirar nós debaixo do porão da Fumuza e da Santa Casa, o que nos tornou o que hoje é o São José. Então, Gleber, eu não teria esse interesse, porque eu sei que eu não teria a oportunidade de realmente montar uma equipe, servir o município na condição de secretário. Hoje, infelizmente, comanda-se nesse modelo de política dos outros dois candidatos a turma da bandeira. Não são levadas pessoas competentes nem para a secretaria, tampouco para compor os demais cargos. O nosso papel é vir e fazer o contrato sendo eleito, é valorizar os nossos servidores e colocar pessoas competentes com liberdade de direcionar suas passas em cada uma das funções. 8808, final 92, é a opinião do ouvinte. Para mim, o Helder está na candidatura só para atrapalhar o doutor Wellington. O que você tem a dizer sobre isso, candidato? Ótima pergunta, muito obrigado. Isso eu vou até estender um pouquinho, isso mesmo que eu perca da outra lá, tá? Muito vem se falando, o doutor Wellington, os apoiadores do doutor Wellington, tem que entender que existe candidaturas, existe a liberdade do voto democrático de qualquer um de nós, mas também existe a liberdade de sermos candidatos, ou não, assim como eram 7, 4 migraram para o lado dele. Eu peço que tenham respeito com a nossa candidatura, nós não viemos para atrapalhar ninguém, não. É a minha primeira candidatura, é a quarta candidatura do Dr. Wellington Roque. Dr. Wellington Roque foi vice com o Denilson, vice com o Baiano, adversário do Denilson, agora tem o apoio do Denilson Teixeira para ser adversário do Baiano. Dr. Wellington parece aqueles meninos, sabe? Aqueles meninos criados no Danoninho, que parece que quer chegar na política, que todos abrem mão para ele. Ele tem que aprender a respeitar o secretário, as pessoas que têm história. Eu vim para política porque eu fui um secretário, um consultor público, sou um cidadão arcoense munido do meu direito e fica aí movimentando essas conversinhas de grupo, falando que eu estou aliado com A ou com B. Muito pelo contrário, os convites a fazer união com ele, parte dele, do grupo dele, para comigo. Eu não tenho interesse de fazer união nem com o Dr. Wellington, nem com o Claudenir. Eu sou uma candidatura de terceira via. Agora, se a minha candidatura prejudica um lado ou outro, não está prejudicando ninguém, não. Isso é reflexo dos próprios candidatos, que não sabem nem para que lado que estão, que ideal que tem. Um dia são aliados, nos outros são adversários. Parece um teatro político, e eu cansei desse teatro político. Então respeita a nossa candidatura, não vim para prejudicar a candidatura de ninguém. Aliás, reafirmo aqui, ele está vindo para uma quarta candidatura, ele já tomou 3 não da sociedade praticamente. Candidato, então a gente pede um pouquinho de respeito, até o próprio candidato Wellington, né, com o seu grupo aí. Vamos seguir as regras, porque depois eu agirei da mesma forma com os outros. Sim. Então vamos respeitar o limite de até 1 minuto e 30. 9171, final 02. Eu gostaria de saber do candidato, se eleito, qual o perfil do seu secretário para Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Ele cita aqui que Japaraíba é uma cidade muito menor do que Arcos e tem uma desenvoltura, um resultado melhor. Só tem até 1 minuto e meio para responder. O primeiro ponto, agradeço a pergunta, é que nós precisamos trazer um desmembramento de secretarias em Arcos. Infelizmente, a aptidão para o secretário de Cultura não é a mesma aptidão do secretário de Esporte, sabe, Tadeu? Assim como também obras de serviço público precisa de ser desmembrada e meio ambiente de agricultura. Então, hoje nós estamos estudando alguns nomes, né, especificamente. Acredito que Arcos é muito rica de pessoas com essa capacidade de nos servir nessa condição. Mas o nosso foco é fazer o desmembramento da Secretaria de Cultura e de Esporte. Mais uma pergunta, professor Erasmo Dias de Carvalho. Bom dia, Helder. Gostaria de saber o que você pretende fazer pelos aposentados da prefeitura, caso eleito.
professor Erasmo, minha mamãe também aposentou na prefeitura, né, na condição de serviçal, falava merendeira, né, hoje ajudante. A mamãe tem muito orgulho dela, do meu pai, a forma que nos criou. Mamãe limpando escola e o papai na roça, na enxada. Então, a gente sabe, eu também vim na condição de servidor. E para os aposentados, nós temos aí agora vamos apresentar cada uma das propostas com muita responsabilidade. Nós estamos estudando, juntamente com o Dr. Zé Ovidio, fora uma apresentação de um plano de saúde, né? E principalmente, né, as questões dos complementos que foram já revisados, que serão pagos por nós de forma gradativa e dentro da capacidade do município. Mas um outro detalhe que eu entendo muito importante, que não é direcionado aos nossos servidores aposentados, é a questão do ticket, que é um desejo que eu tenho de também, dentro do nosso orçamento, direcionar o ticket de alimentação para os nossos aposentados. 9808, final 79, bom dia. Gostaria de perguntar ao candidato Helder Ribeiro qual será a sua primeira meta caso seja eleito? Meta de governo. Execução imediata do projeto Cidade Hospitalar. Diante a nossa busca aí pelo pessoal da engenharia para nos estar nos orientando dentro da adaptação, né, que são necessárias modular para que nós possamos atender, estão entendendo que um prazo de 1 ano e meio se consegue entregar o serviço com todos os equipamentos, mas nós temos aí todo ali aquele período de licitação, de preparação de documento. Então, ao final do 2º ano, é a nossa meta entregar a cidade hospitalar em funcionamento, atendendo com serviços já existentes no município, mas também ofertando demais outros serviços que não são ofertados por hora. Então, a nossa meta é entrar nessa administração para mostrar a todos que temos a capacidade orçamentária, que temos condições realmente estruturais de fazer uma boa administração e atacar definitivamente a doença da falha da saúde pública de Arcos, que é vergonhosa. A nossa cidade é uma cidade que terá para o próximo ano uma média de 205 milhões de reais de orçamento, e nós não somos referência em saúde em modelo algum, e cidades adjacentes ao nosso entorno com orçamento muito menor do que o nosso são destaque. Isso já passou do momento de sair de fora de qualquer promessa política. Estou aqui e o nosso foco principal é a cidade hospitalar. 9820, final 29, bom dia. Minha pergunta é sobre segurança pública. Apesar de Arcos ser uma das mais seguras da região, vem crescendo muito a violência. O que o candidato pretende fazer para não deixar a violência aumentar e chegar em patamares ainda maiores? Obrigado pela pergunta. Por esses dias eu estive até conversando com o presidente, né, do Conselho Municipal de Segurança Pública. Estive também falando com demais outros participantes, tanto o Rosalvo quanto o Rogério, que é militar. Um dos nossos interesses é fazer a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito. Porque é o seguinte, as políticas públicas, o Poder Executivo, ele só executa. E tudo para ser executado, nós temos que estar dentro de uma lei, né, de diretrizes orçamentárias. Então, quando nós não temos secretarias específicas, nós não conseguimos direcionar um orçamento mais efetivo, ou seja, mais específico para aquela pasta. Então, Arcos, nós temos que ter uma atenção, uma cidade excelente, uma cidade que nós temos um policiamento muito positivo. Nós já estamos aí com média, eu acho, próximo de 50 câmaras, né, de olho vivo pelo município, precisamos de mais, mas é uma cidade que recebe um público flutuante muito alto. Então nós já temos aqui alguns mecanismos de segurança que precisamos, né, melhorados, mas através da secretaria que nós temos o interesse de imediatamente fundar, ou seja, tão necessária para nós, uma Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, porque um dos nossos projetos é criar a Guarda Municipal. Adriana, ela pergunta, Helder, como você avalia a administração municipal? Ela está fazendo uma má administração ou poderia ser melhor? Qual que é a sua opinião? Olha, eu costumo dizer que o nosso prefeito municipal, né, no geral, ele é um grande político, mas, na minha opinião, um péssimo gestor, né? Então, eu vejo que dizer da administração num todo é até em detalhes delicado, porque nós estamos envolvendo nossos servidores ex-Tadeu, que muitas das vezes são coordenados por cabos eleitorais. O que mais a gente vê na campanha é isso, é a turma da bandeira, sabe? É uma centena que não quer sair, uma outra centena que quer chegar,
sabe? Infelizmente é isso que a gente se resume, a sociedade já percebeu isso, acho que é por isso que está colhendo tanto a nossa candidatura, porque vê a nossa valorização que a gente quer ter com o servidor. Vejo que a nossa estrutura de servidores, ela é tão completa que nós não precisaríamos de trazer apoiadores de bandeira política para ocupações de cargos e funções de coordenação, direção e chefia, né? A prefeitura é riquíssima em mão de obra. Mas infelizmente a gente vê um governo muito centralizado, né? É um governo que parece que é colocado ali pessoas realmente para o direcionamento político do prefeito. Parece que o secretário também não tem tanta liberdade, né? E assim também os seus coordenadores. É ele, como se diz, batendo na falta, escanteio, cabeceando, fazendo gol, indo para a arquibancada e torcendo. Parece que centraliza muito. Esse é o que eu vejo do lado de fora da atual administração, e isso impede bons resultados, né, para a nossa cidade. A Marley pergunta sobre você. Quem é o Helder? Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo e nunca tinha visto antes. Então, a oportunidade de se apresentar, candidato. O Helder, que é candidato pelo DC, Democracia Cristã, o nome dele é 27. Marley. Marley, obrigado pela pergunta. Eu fiquei um tempo ausente de Arcos, né, devido à minha função pública. Passei pelos cargos de secretário, depois assessor parlamentar, consultor público, mas eu sou o Helder Ribeiro, o Helder do Tião Foieiro, da dona Celina Ribeiro, né? Eu sou o caçula lá de 7 filhos, um cidadão comum, cidadão assim como todos, que cansado, né, de ver esse modelo político administrativo, pós a vida aí ter dado esse espaço de aprender, né, de capacitar, de tomar uma experiência na administração pública e assistindo cidades, né, próximas onde a gente teve condição de servir, na condição de consultor, servir a sociedade com melhor qualidade. Entendi que eu deveria participar diante da minha capacidade de um debate, de trazer uma responsabilidade, não trazer promessas, assim propostas realmente que cabem dentro do nosso orçamento. Às vezes uma candidatura mais enxuta igual a minha, mas menos expressiva, com menos marketing, porque a gente não usa fundo eleitoral, a gente, né, não usa dinheiro do povo para fazer campanha, ou seja, não tem aquele perfil político do tapinha nas costas, não. Mas eu sou uma pessoa muito simples, muito educada, gosto muito de gente, gosto muito de servir e estou pronto para servir todos vocês, assim como eu venho de uma base familiar muito simples, muito humilde, muito conhecida. Quem nos conhece pode reafirmar a senhora da pessoa qual somos. Eu tenho 2 perguntas, que eu vou matar 2 coelhos com uma paulada só. Sobre moradia. A pergunta é: qual que é o seu projeto para a questão da moradia? Você tem algum projeto de distribuição gratuita ou vai ter que pagar? São perguntas relacionadas a casas populares. Ontem no debate a gente teve a oportunidade, né, de questionar inclusive o prefeito também, os demais outros candidatos. Nossa proposta é fazer a execução de 100 habitações e a desafetações de 100 lotes, porque há pessoas que precisam receber a habitação pronta e há pessoas que com um lote ele consegue, né, a ter aí uma caminhada. O que acontece? Não sei se o pessoal que vai declinar, a gente tem um terreno próximo a onde eu moro, na Capitão José Apolinário, a gente fala o antigo terreno do bolão, entre a Capitão José Apolinário, Modesto Faria e a BR, lateral direita ali da trincheira, interligando ao Pulo do Gato. Será lá onde nós vamos fazer esse conjunto habitacional com recurso próprio. Por quê, Tadeu? Lá nós temos 3 aparelhos municipais, de escolas municipais, né? Temos Julieta, Vera Lúcia Paraíso, Escola de Calcita, temos o estadual, que é o Maricota, porque hoje, infelizmente, o que a gente mais vê são quando decorre conjuntos habitacionais, além de ter que pagar um certo valor de prestação, ele é feito num distanciamento muito grande, né, do polo, às vezes do profissional, das outras escolas. Isso gera um custo muito alto. O que é que a gente vê com isso com o tempo? As pessoas passam a negociar esses imóveis, passam a vender, porque ao final das contas o custo que o pai, a mãe, às vezes os filhos com vans escolares, quase, mais a prestação, quase que fica o sentido dele fazer um financiamento direto na Caixa. Então, acho que no dia 6 de outubro, vamos votar no 27, que nós vamos cumprir com o nosso trato de 100 habitações e desafetação de 100 lotes públicos. Muito bem. Mais perguntas, 9869, final 25. Bom dia. O que você pretende fazer em relação às diárias de motoristas? Porque hoje sai do município a troco de comida. Você tem algum projeto para poder
melhorar essa situação? Aí não está tão especificado a questão do motorista, né? Agora está tendo uma questão que foi regulamentada através do Oi? Pode prosseguir. Através, né? Montaram um modelo agora de depósito, né? Para isso, se for da saúde que nós estamos pensando, né? Tadeu, infelizmente hoje se a gente olha o TFD já é uma tristeza para todos nós, né? Que enquanto cidadão não tem uma estrutura no nosso município. Mas eu vejo descaso tão grande com aquele que... Eu não falo por mim enquanto pessoa. Quando eu tenho que às vezes, Belo Horizonte, eu trabalho, Divinópolis, eu vou com um receio tão grande, a rodovia, né, a gravidade que é isso. A gente pegar um servidor que não tem um fundo de garantia, que não tem um seguro, né, que anda em veículos sem a devida manutenção preventiva. Quantas e quantas vezes, eu acho que a Rádio Cidade e outros meios de comunicação já noticiou de veículo parado no meio do caminho, e o que vai olhar é falta de manutenção preventiva. Aí você está expondo o cidadão arcoense, mas o nosso servidor, sabe? Eu acho que é uma questão de falta de respeito muito grande. Eu trago como proposta e como base, realmente, a revisão do plano de carreira e vencimento. Muito bem, nós vamos dar uma pausa agora, daqui a pouquinho a gente volta, depois dos nossos colaboradores, patrocinadores da cobertura das eleições, a gente volta com outro bloco, mais 20 minutos, perguntas de vocês, ouvintes. Lembrando que o meu celular, ele não recebe perguntas para os candidatos. Se você quiser fazer pergunta, você tem que mandar no WhatsApp da Rádio Cidade, que é o 3351-2100. A gente volta daqui a pouquinho, entrevistando o candidato à Democracia Cristã, Helder Ribeiro, candidato a prefeito de Arcos. A gente volta daqui a pouquinho. Bem, estamos de volta, agora 9h11, agora mais 20 minutos de perguntas dos nossos ouvintes ao candidato da Democracia Cristã, o Helder Ribeiro. Vamos seguir aqui as perguntas, 9965, final 64. Candidato, como o senhor pretende cuidar do problema da limpeza urbana, tendo em vista que, no atual momento, Arcos se apresenta à população como uma cidade suja e mal organizada visualmente? Realmente está nítido, né? Nós passamos aí todo esse período, a cidade realmente suja, uma cidade que nem os próprios lotes da prefeitura, né, recebe de fato uma manutenção devida. Nós temos também essas questões desses lotes privados, mas tudo vem por base, Tadeu, e a gente traz uma responsabilidade muito grande no que fala. Em 2020 a gente viu se resumir a eleição entre a Vina, né? E hoje nós não temos mais a empreiteira e o atual gestor optou por, né, retomar essa coleta. Só que existe um documento que a Arcos já se venceu há muito tempo, que é o Plano SAB, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, que direciona ali realmente todos esses cursos. O que nós temos que entender? A limpeza urbana, desde a limpeza de praças, de vias, coleta, mas também tem lá a manutenção do nosso aterro, que também está totalmente defasada. Nós não temos hoje também um apoio tão eficaz e uma política pública de reciclagem também positiva no nosso município, né? Não existe um tanto quanto um amparo. Eu venho da secretaria, né? Eu iniciei da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, e pode ter a certeza todos os eleitores de Arcos que nós teremos uma cidade totalmente limpa e nós tomaremos a melhor decisão sobre o tipo de estrutura a ser ofertada para que nós podemos manter realmente a nossa cidade, volto a dizer, limpa e segura, porque limpeza nós somos diretamente ligados também à saúde pública, né? O Mercinho, da 4 Estações, candidato, sobre a questão da BR-354 na nossa área urbana, qual a sua opinião e sugestão para resolver aquele caos? Ô Mercinho, obrigado pela pergunta. Ô Mercinho, eu sou nascido e criado ali, né, na Capitão Zé Apolinário, então há 38 anos o que eu mais ouço são promessas políticas. Esperar algo do governo federal, eu acho que é uma fantasia. Protocolar um prefeito e continuar protocolando ações e papel dentro dos órgãos federais também eu acho uma segunda fantasia. Ali tem um caminho, Mercinho. Municipalização do trecho. Quando a gente municipaliza, a gente tem a capacidade de nos fazer realmente as nossas adequações. Por quê? Se a municipalização, até o outro candidato falou que tomaria iniciativas, mas se não municipalizar, ele não pode fazer nenhum tipo de investimento. Então o caminho é municipalizar, buscarmos, né, através de um departamento de trânsito, pessoas especialistas em engenharia de trânsito, para que nós possamos tomar as melhores ações diante do trecho da 354 que transfere-se ao nosso perímetro urbano. Volto a dizer, sou nascido e criado naquela região.
conheço a realidade, eu e a minha família e amigos ali, desses últimos 38 anos de vida que eu tenho, sempre exposto a esse grande risco. Então, pode ter a convicção que assim que eleito fôssemos, na nossa transição, já tomaremos ações para que nós possamos entrar o mês de janeiro de 2025, já solicitando a municipalização do trecho da BR-354 para nós resolvermos definitivamente, e claro, chamando na corresponsabilidade as empresas do setor minerário, que nós temos o Código Municipal de Meio Ambiente para nos amparar, né, nessa função, e buscar a contrapartida socioambiental e socioeconômica dessas empresas para a resolução, né, dos impactos ambientais e do tráfego no trecho da BR-354. Candidato, mais perguntas que a Tânia dizendo, e sobre a arborização da cidade, qual a sua ideia sobre esse tema? Hoje se corta uma árvore e não se obriga a plantar outra. Qual é a sua ideia sobre o assunto? Tânia, infelizmente eu acho que hoje que a gente tem aí vem da época do senhor Paulo Marques de Oliveira, né? Então nós não vimos nenhuma política ambiental de arborização no perímetro urbano. A nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela é recém-criada, né? Não foi criada no governo do Roberto Alves, depois o retorno do Claudenir, e de lá para cá também nós não vimos, volto a dizer aqui, em 2019, tá, né? Nós criamos e defendemos o Código Municipal de Meio Ambiente em Arcos. De lá para cá nada foi feito. Então hoje nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente que para mim funciona simplesmente como um departamento, não tem uma atuação tão técnica em todos os seus diversos setores. Então nós temos sim, dentro dessa lei que eu particularmente fui um dos defensores lá na Câmara à época, né, que lutamos para que existisse esse código no nosso município, iremos sim partir, né, de todas as necessárias ações para que nós possamos ter uma cidade cada vez mais ambientalmente correta e mais sustentável. A Bruna está perguntando a respeito do trânsito da cidade de Arcos. Ela cita aqui a questão da BR-354, o senhor já explicou, mas o trânsito dentro do perímetro urbano, qual que é o seu projeto para poder melhorar? A pergunta da Bruna. Bruna, aqui é o seguinte, nós não temos o departamento, né, autônomo de trânsito. Então, uma das nossas propostas para Arcos é fazer a Secretaria de Segurança Pública, né, para agora poder fazer a nossa Guarda Municipal, e anexo à Secretaria também ao Departamento de Trânsito, com autonomia, porque o que a gente vê, ganha um prefeito, a Álvares desce, ganha outro prefeito, a Álvares sobe, ganha outro prefeito, a Álvares sobe e desce. Então, isso aí é uma realidade. Arcos, muitas pessoas já estão falando da gente também fazer um estudo para termos aqui um rotativo. Então, esses detalhes, nós temos que estar aberto a todas essas possibilidades, mas orientado por pessoas também, né, especialistas nesse setor, que para nós solucionarmos de fato esse trânsito urbano nosso aqui. Então, nós vamos sim criar a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito no município e, claro, ter pessoas capacitadas para nos orientar o que de fato precisamos, não de forma política, mas que seja realmente sustentável para o trânsito municipal. 9172, final 74, Helder, o que falar do seu vice já ter declarado apoio ao seu adversário? Normal, né? O nosso vice, o Marcelo Funerária, para quem aí o conhece, ele é irmão da nossa saudosa Elisa, que foi companheira do prefeito atual. E, claro, se a gente não fosse candidato, ele tem o seu direito de votar em quem quer seja. Ele poderia estar votando com o Claudenir e eu não votando, ou votando em qualquer que fosse o outro candidato, é o direito democrático dele, até mesmo por causa desse vínculo que eles tiveram, né, de forma pessoal. Estão tentando usar isso para fazer algum tipo de ligação, né? Eu votei, né, já no Claudenir, eu já votei no Elton Roque, eu já votei no Denilson Teixeira, né? Então eu não tenho assim um político de estimação, eu uso do meu voto conforme a decorrência, as propostas e o momento, né, político que nos direciona. Então eu vejo isso um fato até politiqueiro, porque até mesmo o vice do Elton, Ronaldo, foi um cara que teceu críticas absurdas contra o Elton e hoje é vice dele. Falou que jamais alinharia a velha política, ele não é a velha política. O Elton Roque, ou seja, será que eles falam assim, será que o Marcelo vai votar no Elton? Eu pergunto, será que o Ronaldo vai votar no Elton? E quem foi vice do Baiano foi o Elton Roque, que foi vice do Denilson, adversário do Denilson, que agora virou... Peraí, o Marcelo é só simplesmente um eleitor que agora tornou um candidato.
E não sendo candidato, ele teria o direito de votar em quem quer seja. Agora, lastro político são os outros, nós não. Muito bem, pergunta agora 9135, final 45. Helder, se porventura prefeito, se o prefeito não fosse remunerado, você candidataria? Se a resposta for sim, por que não faz uma proposta de transferir seu salário para alguma instituição ou alguns fins para beneficiar a população carente? Você entendeu a pergunta, né? Sim, seria independentemente de questão de valor. Não estou em política por questão devida do salário. Acho que nossas prestações de conta estão aí. Eu tenho a minha vida, acho que estabilizada pela idade que eu tenho. Estou aqui para poder servir. Além do tudo, eu acho que mais interessante ainda é que nós, nesse período de política, nós somos uma candidatura que nós não fazemos barulho. E por que nós não fazemos barulho? Porque nós não usamos dinheiro do povo, nós não usamos fundo eleitoral. O que eu acho que aí deve ser uma pergunta do outro lado do grupo de adversários. O que eu vejo hoje, um exemplo, políticos batendo no peito, falar que são médicos, são estabilizados, que são empresários, né? Ou seja, os outros dois, os candidatos com seus vias, patrimônio de quase 17 milhões de reais, e até agora usaram 140 mil reais do dinheiro do povo, porque é povo sofrido, que eles batem na porta da casa deles agora, sendo milionários, e pedem um voto para aquele que está faltando a cesta básica, falando que vai dar a cesta básica, consulta, que vai resolver. Mas esses políticos milionários, antes de chegar no poder, já toma dos mais necessitados. Então eu vejo assim, se for desejo da sociedade, seja a forma que for das propostas, tanto minha quanto dos candidatos, estou aberto também. Mas o que eu mais vejo de importante é observar nessas candidaturas, todos esses que batem no peito por serem políticos milionários e antes de chegar no poder já tomar o de quem mais necessita, 140 mil reais para pagar a turma de bandeira. Muito bem. 8404, final 77. O que o Helder tem a dizer sobre essa falta de exames gratuitos à população, tendo em vista que sempre as pessoas estão indo à rádio pedindo ajuda para fazer um simples ultrassom de gestante e outros? O que você tem a dizer sobre isso? Tadeu, eu acompanho vocês aqui, né, independentemente de política, é vergonhoso, é o que eu volto a falar, né? Nós temos a cidade de Santo Antônio do Monte, que tem uma estrutura de saúde invejável, Lagoa da Prata, uma receita, né, se a gente for olhar em per capita, muito inferior a Arcos, uma cidade que entrega muito a questão de saúde. Não estamos falando aqui de Divinópolis, não, estamos falando de cidades regionais que entregam exame de ressonância, tomografia, especialidades médicas. Então, volto a dizer, Tadeu, eu acho que a melhor, não é porque eu defendo essa ideia não, mas a melhor proposta que nós temos para a saúde está com o Helder Ribeiro. É uma proposta que foi muito bem pensada pelo Dr. Zé Ovídio, não de agora, é uma proposta que vem sendo construída há muito tempo, cabe dentro do nosso orçamento, né, para realmente resolver. Veja uma cidade que o próximo ano está previsto 205 milhões de reais de orçamento. 215, né? Desculpa, 215 milhões de reais. Esse ano já superou 194, isso, né? Então, assim, eu vi aqui numa rádio uma cesta que hoje é entregue de 3 em 3 meses, um exame. Não consigo compreender, sabe, Tadeu? Então acho que é vergonhoso. Isso não é questão de política, não. Isso não é questão de oposição política, não. Isso é uma questão de, acho que já, ingerência, de incapacidade, de irresponsabilidade de quem governa o nosso município. Seja o que está e o que passado, porque isso já vem praticamente há 20 anos, né, desse modelo. Outra pergunta, 8403, final 17. Será aberto o centro de fisioterapia na Avenida Sanitária? O candidato, se eleito, pretende dar continuidade? No nosso projeto da cidade hospitalar, já foi até descrito também pelo Dr. Zé Ovídio, nós teremos lá, eu acho que bem detalhadamente ele disse que nós teremos o centro de fisioterapia de maior eficiência do estado. Aliás, Arcos já teve um grande centro de fisioterapia aqui, que inclusive foi montado do governo do Roberto Alves, depois com o retorno do Claudemir, foi novamente desmontado. Essa é uma realidade, mas por hora, naquele momento, atendia com uma excelente estrutura. Iremos sim manter esse serviço público mais unificado na nossa cidade hospitalar, assim como outros demais serviços. Helder, o 8820, final 05, falando sobre a questão da interdição da obra da UPA, segundo ela, por ilegalidades. Se essa área não pudesse ser utilizada para a UPA, você tem algum projeto para utilizá-la?
Ó, excelente pergunta. Gente, isso aí já está ficando um caso até preocupante, sabe? A gente vê que a UPA é 100% benéfica a todos nós, quanto cidadão, né? Mas a localidade, eu já sempre manifestei desde minha participação política que eu não vejo positiva pela questão operacional. A gente vê que parece que foi feito meio que a toque de caixa, não respeitando as questões ambientais, e nós não sabemos, né, como que isso vai decorrer e agora para os próximos meses. Essa é uma realidade. Então, assim, falar aqui às vezes seria até tanto assim, eu não gosto de falar nada fora do meu conhecimento documental. A gente vê que está tendo uma ação do Ministério Público, ou seja, errado já se iniciou. Veja, Tadeu, que ali, se eu fosse hoje um gestor do município, se eu já estivesse prefeito, além de não fazer a UPA ali, nós temos ali uma riqueza hidrológica muito grande e ambiental. A Arcos passa por um momento ou outro, ou tanto, né, o Brasil todo, por questões, por falta d'água. Nós sabemos a dificuldade que a Copasa aqui. E hoje nós temos a mina lá no Moacir Dias. Então, acho que aquela área ali, aquela riqueza natural e hidrológica que tinha, nós tínhamos que fazer praticamente o que a outra mina oferece, até mesmo para nós termos uma seguridade de abastecimento e levar isso também para uma outra região. Vou te dar um exemplo: pessoas têm que sair lá do Planalto, lá na Moacir, buscar água. Então ali seria já um ponto até mais estratégico, nós conservaríamos as nossas questões ambientais para agora e para o futuro. Agora, quanto à questão predial, isso é só a justiça agora e o decorrer processual para a gente, né, ter uma seguridade do que realmente dizer aos eleitores. Vamos lá, vamos mais perguntas. Rodrigo Roberto, bom dia, Helder. Você, candidato, o que você acha como candidato sobre concursos públicos? Você faria concurso caso eleito? Rodrigo, é o que mais necessita, né? Primeiramente, nós estamos precisando de valorizar o nosso servidor verdadeiramente através do plano de carreira e vencimento. E o concurso público, acho que é o ingresso mais correto. Inclusive, eu costumo falar que para ser prefeito nós deveríamos fazer prova para ser prefeito, né? Porque hoje, para você trabalhar em qualquer atividade do município, seja por qualquer que seja o valor, você tem que proceder através de um concurso público, né? Então eu acho que onde que realmente separa nossas capacidades, sabe, Tadeu? Aí, Rodrigo, eu vejo da seguinte forma: tem que se fazer o concurso público, até mesmo para que nós, né, de forma até mesmo política, ficamos aí um pouco mais livre dessa turma da bandeira, desse cargo comissionado, desse custo exorbitante. Em média hoje, um cargo que varia aí do piso, né, de R$ 2.500, já tem cargos aí até R$ 7.000. Nós estamos falando de mais de uma centena desses cargos. Então, com certeza deveria ser ocupado através de concurso público. Pergunta 9119, final 54. Queria perguntar ao candidato o que ele pretende fazer com as empreiteiras que trabalham na prefeitura, porque os empregados ultimamente, os salários estão atrasados, os funcionários estão trabalhando e recebendo atrasado, apesar da prefeitura ter muito dinheiro. Quer ouvir a sua opinião sobre isso? Eu até complemento aí com a do Rodrigo. Acho que já passou do momento, né, de realmente fazer essa revisão estrutural dentro do organograma, né, colocar a nível concurso que é de fato, né, necessário para o momento. E essa questão das empreiteiras, sabe, alguns tipos de serviços que não sai caro, sabe? Vou te dar um exemplo: pessoal de Guarita, pessoal lá das portarias onde eu estou, o FMG, o custo que eles recebem é descontado abaixo quase que de um salário mínimo, mas a empreiteira ganha mais um X e ainda tem mais um cargo social que é outro X. Então, o custo desse servidor de forma terceirizada não é nada interessante para o processo econômico do município. Mas o que funciona? Quando o gestor ele traz isso para dentro do ordenamento administrativo, ele tem ali um piso pela lei de responsabilidade fiscal. Então, o que precisa de ser feito volto a dizer, é buscar esse pessoal e dar a eles uma condição de trabalhar diretamente com a administração. Isso é uma economia para o município, uma seguridade para esse servidor, além dos benefícios que ele também passa a ganhar, através de um ticket de alimentação, complemento. Isso é mais em conta para o município, tá? Essas questões de empreiteira devem ser revisadas. O nosso interesse é buscar ao máximo esses profissionais para trabalhar diretamente com a administração. Essa é a nossa proposta para esses servidores. O Ronaldo pergunta aqui: caso vença a eleição, qual a sua posição em relação ao jovem, adolescente, os estudantes, ao esporte, música e arte e lazer? Olha, eu venho de uma geração que a gente tinha todo tipo de atividade aqui, né? O Evo está aqui do meu lado, no cronômetro aqui, a gente
tinha muitas atividades. Hoje que a gente vê, infelizmente, são os novos sendo deslocados fora do município pela a falta de atividade cultural no nosso município, né, festiva, eventos em específico. Hoje nós temos uma área riquíssima, né, que a gente fala ali, né, onde é o Parque de Exposições, que deveriam ser melhor usados para todas as atividades, assim como era antigamente. Eu vim da geração que lá tinha, aos finais de semana, às vezes alguma prova que eu gostava muito, cavalo, essas coisas, então tinha de um tipo de prova, passava alguns dias, tinha um pessoal que gostava de motocicleta, no outro tinha um outro evento. Então, assim, tinha vários tipos de atrativos para que nós deixássemos os nossos jovens aqui, né? E além de tudo, né, Tadeu, não só as questões culturais nesse momento que são importantes fomentados, mas também a questão do primeiro emprego, né? Eu acho que nós precisamos ter uma política aqui no município direcionada pelo Poder Executivo para os jovens, né, do primeiro emprego, através do meio período que a gente falava, né, para trazer essa oportunidade para eles também e claramente, né, focado um pouco mais no segmento tecnológico. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial, então nós temos que trazer um pouco mais voltado uma questão de robótica, algum tipo de curso mais específico também para esse segmento que fará parte já do nosso presente e do nosso futuro aí. Candidato, última pergunta. O tempo está acabando, faltando um minuto. Pergunta agora do 9918, final 99. Gostaria de saber do ilustre candidato qual o apoio esse projeto para o produtor rural, seja pequeno ou médio. Olha, eu venho, né, da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. O que a gente vê hoje é até mesmo uma dificuldade, Tadeu. Eu não falo por hora, eu tenho muito parente na zona rural ainda, né? Até dificuldade mesmo de manutenção das estradas vicinais, né? Então a gente vê não estou aqui declinando crítica não, mas hora de equipamentos muito direcionada a grandes produtores, médios produtores e o pequeno produtor muito desassistido. Nós não temos aqui uma política específica não, essa é a realidade. Então você vê aqui, ó, Guatama, o prefeito Lucas lá tem uma política hoje de assistência à bovinocultura leiteira excelente, né, porque é mais a aptidão deles, né, para dar amparo às questões de laticínio. Então eu venho da roça, eu sei o que é a realidade, então quão difícil e fui secretário, me tecnifiquei nesse segmento. É uma das secretarias que eu quero desmembrar, que é Meio Ambiente e Agricultura, para que nós possamos ter realmente uma melhor efetividade. O produtor rural é a base, né, de nós tudo. Eu gosto muito daquela expressão que meu pai me ensinou desde novo, né? Se a roça não planta, a cidade não janta. Então, no governo do Helder Ribeiro, os produtores rurais terão total atenção. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, as considerações finais do candidato Helder Ribeiro, candidato a prefeito de Arcos, pela Democracia Cristã, número 27. É o primeiro entrevistado dessa rodada dentro do bate-papo de redação. A gente volta daqui a pouco. 9h39. Quero pedir desculpas aqui aos nossos ouvintes. Foram mais de 30 participações mensais que não poderão ir ao ar devido ao tempo. Então peço desculpas aos ouvintes, pessoal que mandou aqui, são mais de 30 perguntas que deixarão de ser levadas ao ar. Tamanha gigante audiência dessa entrevista com o candidato Helder Ribeiro. O Helder agora terá 2 minutos para suas considerações finais, mas antes eu quero agradecer-lhe, o Helder, pela sua participação. Você terá outras oportunidades aqui na Rádio Cidade, programa Debate, também no Jornal do Meio-Dia, e o grande debate, o debate final, no dia 1º de outubro. Então, fique agora as suas considerações finais, os 2 minutos. Muito obrigado aí por participar aqui do dia da manhã, nessa manhã de terça-feira. Eu que agradeço pelo espaço, agradeço a cada um dos ouvintes pelas perguntas, agradeço a cada cidadão que vem acolhendo a nossa candidatura, a candidatura da renovação, a candidatura independente, a candidatura que não tem conchavo político nem com partido, que não usa dinheiro político público de partido, que não fatiou prefeitura, que não fez conchavo com ex-político, a candidatura do Helder com o povo com o Helder. Então, humildemente, eu peço que no dia 6, vote 27 para que nós possamos realmente renovar o processo político-administrativo de Arcos. Arcos precisa de mais saúde, Arcos precisa de mais habitação, Arcos precisa de mais limpeza, Arcos precisa de tantas outras ações básicas que cabem dentro do nosso orçamento. Arcos precisa de realmente ter um líder servidor que valoriza os nossos demais outros servidores. A máquina pública é gigantesca, a máquina pública está aí para nos servir e está precisando de gerência. Essa
é a realidade: gerência, competência e comprometimento. Eu sei fazer, nós iremos fazer, e a nossa candidatura é pelo bem de Arcos, pelo bem público, e não abriremos mão disto. Então peço a vocês humildemente que no dia 6 de outubro vote no 27, vote em Helder Ribeiro, Marcela Funerária, para essa renovação político-administrativa de Arcos ocorrer. Muito obrigado a todos que nos acolhem, nos ouvem, que nos recebem em suas residências, em empresas. Nós não somos uma política da fotografia, das fotos, de expor pessoas. Nós somos uma política de proposta, uma política de terceira via. Quero agradecer também aos meus familiares, a minha mãe, família de Ribeiro, aos meus tios que hoje representam meu pai, a família Pimentel, a família de Foieiro, e a cada uma das outras famílias que tanto nos apoia, nos acolhe. Dia 6 de outubro, vote 27, Helder Ribeiro. Muito obrigado. Muito bem, essa foi a primeira entrevista com o candidato Helder Ribeiro, da Democracia Cristã, número 27, candidato a prefeito da cidade de Arcos. Amanhã nós teremos entrevista com o candidato Wellington Roque, amanhã a partir das 8 horas, dentro do bate-papo de redação, e seguindo o mesmo critério. Você que irá conduzir o programa, você que fará as perguntas. É claro que respeitando aqui a questão de responsabilidade, nada pessoal, nada de cunho pessoal, pode mandar como foi feito hoje com o Helder, que a gente